Numa história onde cada segredo queima mais do que fogo, o plano dos vilões falha, e uma delas vai pagar caro, de um jeito que ninguém espera. O plano de Sandra, Ernesto e Olga contra Candinho e a fábrica desmorona antes mesmo de começar. E um dos vilões vai cair feio. De um jeito humilhante. De um jeito surpreendente. Asdrubal, cada vez mais desconfiado de Zenaide, observa tudo com aquele olhar que corta como faca. E no meio dessa tensão, Zuma aproveita um único segundo de distração para trocar o exame de gravidez dela com o de Sônia. Mas o destino, irônico, cruel, implacável, prepara um detalhe minúsculo que ninguém percebeu. E que vai fazer Zuma ser desmascarada diante de todos. E passar o maior vexame da vida. Tudo começa quando, em uma conversa carregada de veneno, Sandra olha para Ernesto e Olga e dispara, fria: "Eu quero destruir a fábrica do Candinho." A partir daí, nasce uma aliança perigosa. 3 mentes, um único propósito: arruinar Candinho. Olga, lembrando de seus dias como secretária da fábrica, comenta: "Quando eu trabalhava lá, eu vi uns documentos. O seguro de incêndio, eu acho que tem algo estranho." Sandra, com os olhos brilhando de maldade, sussurra: "Se isso for verdade, esse é o caminho. A fábrica será destruída. E o Candinho não terá apoio da seguradora. Ou ele perde tudo, ou se afunda tentando reconstruir." Ernesto intervém: "Mas não sabemos se o Candinho não pagou esse seguro. Ingênuo ele é, mas não a ponto de vacilar assim." Olga bate no peito: "Eu vou descobrir. Eu não posso entrar na fábrica como amiga, mas posso entrar como sombra. Eu dou um jeito." Sandra somente sorri. Aquele sorriso que arrepia. "Se prepara, Candinho, minha vingança está prestes a se cumprir." Enquanto isso, Zenaide, nervosa, quase é pega por Asdrubal tentando conseguir uma amostra de uma grávida para ajudar Zuma. Ela escapa, mas só piora a situação. Agora o professor sabe que tem algo muito errado. No hospital, Zuma já não consegue fugir das pressões de Stella, Candinho, Dita e Celso. Encurralada, ela precisa fazer o exame de urina. Mas o destino dá uma piscadinha para a vilã. E Sônia aparece para fazer o mesmo exame. Na cabine ao lado. Zuma escuta. Entra em alerta. E quando descobre que Sônia acredita estar grávida, o plano nasce na cabeça dela como um raio. Assim que Sônia se distrai para se recompor, Zuma age rápido. Troca os potinhos. Fica com a amostra que tem chances de dar positivo. Logo depois, entrega o frasco a Stella e diz, com falsa humildade: "Aqui está, professorinha. Espero que esteja satisfeita." Stella rebate, firme: "Satisfeita eu só fico quando esse resultado sair, e provar que você está mentindo." Zuma ri. Se aproxima de Candinho e sussurra, venenosa: "Logo você vai ver, o que cresce em mim não é só meu amor por você, mas o nosso filho." Dita avança, indignada: "Eu acho melhor você ficar bem longe da gente. Ninguém aqui acredita nessa sua conversa." Zuma ergue o queixo, teatral: "Eu fico longe, até o teste sair. Mas quando der positivo, você sai da mansão. Porque eu vou ocupar seu lugar. Como a futura esposa de Candinho." Dita quase parte para cima dela, mas Candinho segura a esposa. E todos assistem Zuma sair. Com aquele sorriso confiante. Como se já tivesse vencido. Mas ela nem imagina que o detalhe que ela ignorou vai destruir tudo. Mas o que ninguém imagina é que a falsa gravidez de Zuma não é nem de longe o único problema que vai explodir no caminho deles. Logo depois, Olga chega à fábrica. O silêncio a acolhe. E ela respira aliviada ao perceber que Candinho, Celso e Araújo não estão por lá. Sem perder tempo, ela desliza pelos corredores como uma sombra. Abre arquivos, folheia documentos. Até que encontra o que procurava. Com um sorriso torto, murmurando para si mesma, ela diz: "Então quer dizer que o Candinho não pagou o seguro? Ai, mas que peninha." Mas o veneno não dura muito. Ao tentar sair, Olga dá de cara com Celso. Os dois quase colidem. O rapaz arregala os olhos, espantado. "Mas, o que você tá fazendo aqui?" Olga engole seco. A voz falha. Eu só queria." Celso avança um passo. O olhar dele pesa, afiado. "Não mente pra mim, Olga." Mais nervosa, ela tenta se recompor. "Eu só vim conversar com uma funcionária, fiz amizade, sou proibida até disso." Celso franze a testa, indignado. "Engraçado, porque eu não lembro de amizade nenhuma sua lá dentro."
Olga respira fundo, cansaço e irritação misturados. Isso porque você e o Araújo só me viam como uma peça no plano de vocês. Agora, com licença. Eu tenho outro compromisso. Ela sai quase perdendo o ar, e Celso observa, inquieto. Essa história tá mal contada. Ela tá aprontando alguma coisa. Pouco depois, Olga reencontra Sandra e Ernesto. E com um gesto teatral, entrega o documento que prova que o seguro não foi pago. Sandra vibra de euforia. Excelente! Então já sabemos qual plano seguir. Ernesto, mais racional, alerta. A gente precisa pensar direito. Não é simples chegar com galões na fábrica de um dia pro outro. Sandra rebate, fria, calculista. E não vai ser. Vamos levar aos poucos. Escondemos numa sala abandonada. Quando chegar o dia, tudo estará pronto. E a fortuna do Candinho vai virar cinzas. Os dias passam. As noites se tornam cúmplices dos vilões. Sandra e Ernesto invadem a fábrica escondidos. E montam cada peça do plano como quem monta uma bomba. No dia em que o resultado do exame da gravidez finalmente sai, Candinho e Dita seguem para o hospital. Mas ao passar diante de um restaurante, o caipira congela. Pela vitrine, ele vê Sandra. Sandra viva. Sandra rindo. Sandra ali. O chá que trava seu corpo. Dita nota na hora. O que foi, homem? Com as mãos trêmulas, Candinho aponta. Eu, tô vendo gente que já se foi. Dita olha na mesma direção. Os olhos dela saltam. Meu Deus, é a Sandra. Uma onda de ansiedade aperta o peito de Candinho. O ar fica pesado. O mundo desacelera. Ele entra no restaurante. E avança na direção da mulher. Mas Ernesto percebe. Ele se levanta num pulo. Sandra vira o rosto rapidamente, tentando se esconder. Candinho berra. Espera. Ei, Sandra. Ernesto rosna, furioso. Para de gritar. Ela não é a Sandra. É a baronesa Sofia de Champs, minha esposa. Candinho, desesperado, insiste. Não. Não é. É a Sandra. Deixa eu falar com ela. Ernesto se impõe. Você não vai chegar perto da minha mulher. Tá me ouvindo? Candinho respira fundo, abatido, e sai do restaurante. Dita o espera na calçada. E então, era a Sandra. Candinho balança a cabeça, confuso. O bigodinho disse que era tal baronesa. Mas era tão parecida com a Sandra. Dita cruza os braços, pensativa. Eu fiquei sabendo mesmo que o Ernesto tinha casado com essa baronesa. Mas, Candinho, a gente não tem tempo para pensar nisso agora. A gente tem é que desmascarar a Zuma. Dita fala com a voz trêmula, mas firme, tentando segurar um coração que já bate em disparada. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Ernesto se reúne com Sandra. Ele ainda respira rápido, lembrando do encontro no restaurante. Essa foi por pouco. Quase que aquele caipira acaba com o seu disfarce. Sandra ajeita o cabelo, respira fundo e diz com frieza. Isso só prova uma coisa, não temos mais tempo. Nosso plano se concretiza hoje. Ernesto arregala os olhos. Hoje? Mas, nós não estamos preparados. Sandra aperta o olhar, determinada. Vamos fazer assim mesmo. Hoje, assim que todos saírem da fábrica. Será a última vez que vão ver aquele lugar de pé. Mas nem Sandra imagina que o plano não vai sair como esperado. E uma vida, inesperada, pode correr um risco terrível. Momentos depois, Candinho e Dita chegam ao hospital. Zuma já está lá, com aquele ar de superioridade que faz o sangue de Dita ferver. Antes dos três serem atendidos, Sônia é chamada na sala de Túlio. Estela a acompanha, preocupada. O médico entrega o exame. E Sônia, simplesmente congela. Mas, deu negativo? Isso é impossível. Estela tenta acalmá-la. Esse exame não tem margem para erro, Sônia. Ele mede ormo. Sônia corta, furiosa, a voz embargada. Eu sei como funciona. Mas esse exame está errado. Eu sei que estou grávida. Uma mulher sabe quando está grávida. Túlio suspira, impotente. Me desculpa, mas não há nada que possamos fazer. Sônia sai da sala com o rosto transformado pela frustração. Estela e Túlio se entreolham, confusos, alarmados, algo está muito errado. Logo em seguida, chamam por Zuma, Candinho e Dita. E quando entregam o resultado, Zuma abre um sorriso tão largo que quase rasga o rosto. Como eu disse para vocês. Aqui está. Eu estou grávida.
Candinho empalidece. Isso não pode ser verdade. Zuma se aproxima, venenosa. Mas é. E você, e esse grupinho de infelizes, vão pagar a língua. Dita encara a vilã. Os olhos marejam, a alma dói. Mas ela não consegue dizer uma palavra. A dor sufoca. Ela apenas vira as costas, e sai. Zuma gargalha. Vai mesmo. Vai embora. Porque você sabe que perdeu. Candinho olha para o nada, atordoado. Como isso é possível? Eu sei que não fiz nada com você naquela noite. Zuma rebate sem piscar. Sabe por que você não lembra? Não quer dizer que não fez. Vai lá. Encontra a Dita, e termina tudo. Porque é comigo que você vai passar o resto da vida. Candinho, destruído, vai embora quase sem sentir os passos. Zuma manda um beijinho debochado para Estela. A professora quase explode de raiva. Quando ficam sozinhos, Estela começa a andar de um lado para o outro. Isso é absurdo. A Sônia, que tinha certeza que está grávida, deu negativo. E a Zuma, positivo. A ironia da vida chega a ser cruel. Túlio cruza os braços, firme. Pra mim tá claro, a Zuma deu um jeito de trocar as amostras. Estela regala os olhos, parando de súbito. Mas, como? Estávamos todos aqui. De repente, ela lembra. A respiração falha. Espera. A Sônia e a Zuma fizeram o exame quase na mesma hora. No mesmo lugar. Na mesma cabine. Ela fecha os olhos com raiva. Que ódio! Como não percebemos? E agora? Como vamos provar a troca? Ela respira fundo, sentindo o peso do mundo cair sobre ela. O casamento do Candinho e da Dita está em risco. Após alguns segundos de silêncio pesado, Túlio finalmente diz. Eu acho que sei como provar isso. Vem comigo, Estela. Enquanto isso, Candinho se encontra com Dita. Os dois se encaram, devastados. Não há força, não há voz, só dor. Abalado, Candinho sussurra. E agora, o que a gente faz? Dita engole o choro, mas a voz falha. Eu não sei. Tá aí a prova. A Zuma tá grávida. Eu vou ter que sair dessa casa. Candinho fica ainda mais desesperado. Não vamos decidir nada de cabeça quente. Eu vou dormir na fábrica hoje. Amanhã, a gente vê o que faz, tá bom? Ele sai, incapaz de encarar a dor nos olhos dela. E Dita, desaba. Chora como se o peito fosse rasgar. Chora porque ama, e porque está perdendo tudo. Zuma, por outro lado, chega ao orfanato se exibindo, orgulhosa do exame positivo. Samir ouve, e se preocupa com Candinho. Sem pensar duas vezes, foge do orfanato para ir atrás do amigo. Na mansão, descobrem que Candinho está na fábrica. Samir corre até lá. Sem saber que Sandra, Ernesto e Olga também estão indo ao mesmo lugar. Prontos para colocar o plano criminoso em ação. Na fábrica, Candinho dorme na sua sala. Sonha com Dita. Com o sorriso dela. Até que uma voz aflita o chama. Candinho. Candinho. É Samir. O caipira desperta atordoado. E sente o cheiro forte de fumaça. A sala está tomada. Ele tosse, tenta enxergar. Mas o que é isso? O que está acontecendo? A voz de Samir chama de novo, agora mais desesperada. Candinho age por instinto. Corre pelos corredores que começam a se transformar num labirinto de fumaça e calor. Ao chegar no salão principal, ele congela. As chamas cercam tudo. E no meio delas, Samir está caído no chão, sem forças. Candinho pega o menino no colo. Você tá bem, meu filho? Aguenta firme. Samir, com a voz fraca. Eu tô, mas a gente precisa sair daqui agora. Candinho segura com força, e corre. Na mansão, Estela chega e encontra Dita chorando desesperada. Corre até ela. Dita. O que aconteceu? Cadê o Candinho? Eu descobri algo muito importante, eu preciso falar com ele. Dita enxuga as lágrimas, soluçando. Ele decidiu passar a noite na fábrica. Disse que queria me deixar pensar sozinha. Estela abre a boca para contar a verdade. Mas nesse momento, Celso entra, apavorado. Dita se assusta. Celso, o que aconteceu? Que cara é essa? Ofegante, quase sem ar, ele diz. A fábrica está em chamas. O mundo de Dita desaba. Como é que é? O Candinho tá lá. Celso tenta acalmá-la. Não tá mais. Ele e o Samir,
eles foram levados pro hospital. Estela, trêmula, pergunta. O Samir também. Mas o que ele estava fazendo lá? Celso balança a cabeça, perdido. Eu não sei. Eu não sei de nada. A gente tem que ir pra lá agora. Os três saem correndo. A urgência sufoca tudo. Até Estela se esquece completamente do que precisava dizer. Ao chegarem ao hospital, tentam entrar na sala. Mas Lauro os impede. Calma. Calma. Eles estão em tratamento com o Túlio. Dita, completamente em prantos, agarra o braço do médico. Mas eles estão bem, doutor? Pelo amor de Deus. Eu não posso perder o meu Candinho. Lauro fica em silêncio por alguns segundos, o ar pesa. Celso dá um passo à frente, aflito. Por favor, seja sincero com a gente. Lauro respira fundo, tenta encontrar firmeza na própria voz. Eles vão precisar de alguns dias para se recuperarem. A fumaça, as chamas, foi difícil desviar. Mas eles estão bem. O alívio explode nos três. Eles se abraçam, tremendo, sem saber que a noite ainda guarda uma reviravolta gigantesca. Madrugada. Candinho desperta devagar, como se o corpo ainda estivesse preso no incêndio. Por alguns segundos, tudo volta. O fogo. A fumaça. A dor. E a verdade que virou sua vida do avesso. Ele vai ter um filho com Zuma. O casamento com Dita pode ruir a qualquer momento. A fábrica, seu orgulho, virou cinzas. A vontade de desabar consome o caipira. Mas ao virar o rosto, ele vê Samir. Pequenininho. Adormecido. Respirando com dificuldade. A dor de Candinho se transforma em um pânico silencioso. Com esforço, ele se levanta, caminha até a cama de Samir, observa o rosto do menino. Um suspiro aliviado escapa. Mas então, algo chama sua atenção. A perna de Samir, descoberta pelo lençol. E ali, uma marca. Uma pequena asa de anjo. Candinho congela. Nesse instante, Samir acorda e vê Candinho chorando. Candinho, por que você tá chorando? O caipira mal consegue falar. Sua voz falha. Desde quando você tem essa marca, meu filho? Samir pisca, sem entender o drama. Desde que eu nasci. Sempre achei que um dia essa marca ia mostrar pro meu pai quem eu era. As palavras atravessam o peito de Candinho como uma flecha. Ele puxa Samir num abraço apertado, ignorando a dor do próprio corpo. Entre soluços, ele sussurra. O meu filho. O meu filho tem essa marca. Você é o Júnior. Você é o meu filho. O coração de Samir dispara. Ele abraça Candinho com força, como quem finalmente encontra um pedaço de si. Com a voz trêmula, o menino diz. Eu queria um pai. E recebi o melhor de todos. Candinho acaricia o cabelo do menino, lágrimas caindo no rosto queimado. Eu posso ter perdido tudo. Mas ter você de volta. É a única coisa que importa pra mim. Algum tempo depois. Candinho e Samir recebem alta. Quando voltam para a mansão, todos os esperam com alegria, balões, abraços, um clima de festa que enche o coração dos dois. Mas essa paz dura pouco. Zuma surge na porta, cínica, venenosa, e o ar da festa muda na hora. Ela caminha até Samir, com aquele sorriso falso. Fico tão feliz que o Candinho descobriu que você é o filho dele. E fico ainda mais feliz que você vai ter um irmãozinho. Uma família completa. Dita desvia o olhar para esconder as lágrimas. Candinho abaixa a cabeça, sentindo o golpe. Samir, simplesmente ignora Zuma, como se ela nem existisse. É então que Estela dá um passo à frente, firme como nunca. Chega de mentir, Zuma. Eu sei que você não tá grávida. Um choque percorre o salão. A vilã arregala os olhos. Como é que é? Eu fiz o exame na sua frente. Estela rebate, sem hesitar. Sim. Mas eu sei que você trocou sua amostra pela da Sônia. Candinho se vira, surpreso. Como é que é? Zuma entra em desespero. Mentira. Não acredita nela. Mas Estela continua, cada palavra como uma flecha. Eu pedi pra Sônia refazer o exame. O dela deu positivo. E nenhuma criança do orfanato relatou nada em você. Náusea, cansaço, fome exagerada. Nada. Zuma, você não está grávida. Candinho explode. Ele segura o braço da vilã com firmeza. Anda. Confessa. Seja sincera uma vez na vida. Encurralada, tremendo. Zuma finalmente desaba. Tá bom. Eu admito. Eu menti. Eu menti porque eu te amo, Candinho.
Você não merece ficar com a Dita. Você tem que ficar comigo. O caipira perde a cabeça. Grita. Rebate. Exige respeito. O escândalo ecoa pela mansão, e Zuma fica ainda mais acuada. Dita então avança, tomada por uma força que ninguém esperava. Ela segura os cabelos da vilã e rosna. Você vai sair dessa casa. E nunca mais vai voltar. E se voltar, eu não vou ser tão boazinha assim. Zuma é empurrada para fora. Cai no meio da rua, suja, humilhada. Quando se levanta, olha pela janela. Lá dentro, Candinho, Samir e Dita se abraçam. Uma família reconstruída. Uma família da qual ela nunca fará parte. A vilã sente o peso da derrota, e a humilhação arde como fogo. Enquanto isso, a polícia segue sem identificar o responsável pelo incêndio da fábrica. Mesmo assim, Candinho ergue a cabeça. Eu vou reconstruir tudo. E patrocinadores surgem para apoiá-lo, deixando Sandra completamente furiosa. E você? Acha que o Celso deveria contar pro Candinho que viu a Olga na fábrica? E que nota, de 0 a 10, a Estela merece por ter desmascarado a Zuma? Coloca sua resposta aí nos comentários. E já clica no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.